Saudações, gente bonita, em Goiás, 6 horas da manhã, fazem 21 graus. A previsão é que hoje a temperatura fique estável em 31 graus a maior parte do dia. 31 não chega assim a ofender, né? Então tá de boa. Ainda mais considerando que é Goiás. Bom, eu tô indo na feira. Deixa eu explicar antes uma coisinha aqui. Eu fiz alguns vídeos sobre agricultura ontem. Inclusive no último eu acho que eu consegui demonstrar até bem que o agro, de modo geral, é uma farsa. Mas a questão aqui agora isso tem alguma relação com geopolítica? Toda relação com geopolítica. Nós vimos que graças à Lei Candir, o agro, ele consome o dinheiro dos impostos. O Brasil gasta centenas de bilhões para financiar o agronegócio, que não devolve basicamente nada para a população. Quer dizer, devolve poluição, contaminação, desmatamento, perda de biodiversidade. E isso aqui, agricultura, tem tudo a ver com geopolítica. Tudo a ver. Quando as corporações financeiras, sejam as entreguistas do Brasil, seja as do estrangeiro, manobraram para primeiro o Collor e depois, com muito mais ênfase, Fernando Henrique Cardoso, destruir a nossa indústria e substituir ela por um país agroexportador de padrão africano, elas tinham um objetivo em mente. Na verdade, vários objetivos em mente. Primeiro, porque a agricultura é uma atividade parasita. Caos que deixa isso mais ou menos claro. Caos que deixa isso muito claro. Que num determinado momento, as forças agroindustriais capitalistas tomariam conta da agricultura e a subordinariam. Então é isso que de fato aconteceu. Só para explicar para vocês dentro de um contexto. Quando a gente fala, o Brasil é um grande produtor de soja, né? Certo. A maior parte do Brasil gasta uns 350 bilhões por ano de dinheiro subsidiado. Sabe o que é dinheiro subsidiado? Quer dizer que o governo empresta 350 bilhões, recebe, quando muito, 300 bilhões de volta, e quem paga a diferença do que eles não pagaram, dos juros e de tudo mais, quem paga a diferença somos nós, ou seja, o contribuinte brasileiro não apenas arca com o empréstimo, dinheiro que podia para a saúde, para a educação, ou se você está pensando em atividade produtiva, que deveria estar indo para a indústria, para a inovação tecnológica, certo? Não, vai para a agricultura, vai para o latifúndio. Então a gente não apenas perde esses 350 bilhões que vai para o latifúndio agroexportador, porque é isso que ele faz, ele não vai produzir comida para o brasileiro, você não acredita nisso não. Qual foi a última vez que vocês comeram soja? Com fubá de milho, farelo de sorgo e caroço de algodão. Isso é ingrediente para ração. O agro, nós mostramos isso ontem. O agro alimenta animais e alimenta veículos e alimenta animais estrangeiros. Então, 350 bilhões de financiamento para que os animais estrangeiros e os veículos sejam alimentados. E o povo brasileiro passa fome, porque terrenos que poderiam ser destinados à produção de comida vai para alimentar animais estrangeiros e veículos automotores. Correto? Ok, mas não é só isso. Quando você fala juro subsidiado, quer dizer que alguém está pagando. Adivinha quem é? Você. Você que está pagando. Porque o banco não fica sem receber. Alguém tem que pagar para o banco. Adivinha quem paga? Viúva. Ou seja, nossos impostos estão sustentando o agronegócio brasileiro. Mas aí vocês acham que terminou? Não. Desses 350 bilhões, no qual a gente vai pagar 450 e eles vão pagar 300,
né? Porque eles vão pagar só 300. É subsidiado, tem prêmio se você paga na data certa, blá blá, alguém tem que pagar. Somos nós. Como eles mesmos gostam de dizer, não existe almoço grátis no capitalismo. Isso é para eles também. Mas enfim, o que acontece é o seguinte. Esse está longe de ser o único. Porque desses 350 bilhões, que eles vão pegar e vão pagar 300, como eles vão custar 450 bilhões, os outros 150 nós que vamos pagar, a maior parte vai para multinacional. Fábrica de fertilizante químico é multinacional. Agrotóxico, tudo multinacional. Maquinária agrícola, com exceção da Agrale, que tem uma participação pequena no mercado, tudo multinacional. Então, o que na prática nós estamos financiando estamos dando muito lucro para multinacionais venderem para o Brasil, né? Trator, colhedeira, máquina, implemento, fertilizante químico, agrotóxico, semente. Fernando Henrique Cardoso, que o demônio tem ele um dia, ele não fez nada quando a AgroSéries foi vendida, quando uma série de empresas foram vendidas. Ele simplesmente entregou o patrimônio genético brasileiro para multinacionais. Porque é muito fácil, né? O país deles imprime dinheiro e com a impressora eles compram a nossa riqueza. Compram o fruto do nosso trabalho. Beleza. Desses 350, se muito mesmo, 100 bilhões ficam aqui. Os outros 250 bilhões são transferidos para multinacionais. Vocês estão entendendo qual que é a questão? E mais do que isso, ao garantir que clientes, tipo Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, para ficar nos dois mais depravados, mas também o Bozo e o Collor. O Collor era uma abominação moral. E o Bozo é uma abominação moral e cognitiva. Então, você não pode culpar tanto os dois. Não que eles sejam isentos de culpa. Mas são culpados, sim. Só que dolo, a intenção, isso você só pode atribuir ao FHC e ao Temer. Esses eram inteligentes, lúcidos, até onde eu saiba não eram dorgados, não consumiam açúcar de nariz. Então eles eram pessoas lúcidas, eles sabiam, e inteligentes, sabiam muito bem o que estavam fazendo. Sabiam muito bem o que estavam fazendo. Tinha certeza absoluta do que estavam fazendo. Não que os outros dois não soubessem, mas um era meio burro, o outro é, né? Meio burro não, um jumento. O outro, nossa, vamos nem entrar no mérito. Enfim, a grande questão aqui é que para que o Brasil se tornasse uma potência alimentadora de animais de outros países e de veículos automotores, a nossa indústria foi destruída. Nós explicamos isso ontem. A Lei Candir do FHC, ela isentou o latifúndio e a mineração de exportação desde que não industrializassem aqui no Brasil, que é exatamente o contrário que todos os países do mundo fazem. O que um país do mundo sadio quer? Gerar emprego, renda, desenvolvimento. Então eles limitam a exportação de matéria-prima para favorecer a produção e a exportação de bens industriais. Foi assim que o Japão ficou rico, que a Coreia ficou rica, que os tigres asiáticos ficaram ricos. O Brasil não. O Brasil fez o exato oposto. A Argentina também. A Argentina também. Por isso os dois países ficaram tão pobres. Não é por causa de populismo, corrupção, esquece essas bobagens. É por causa da desindustrialização, da reprimarização da economia. Correto? Por causa disso. Então tem um papel geopolítico. Porque você garante um fornecedor de insumos baratos
que vão gerar emprego, renda, desenvolvimento em outras nações. Você impede o desenvolvimento de um país. Gente, em 1980 o Brasil era muito mais rico que a China. Não tinha nem comparação. 40 anos depois, o PIB da China já era 10 vezes maior que o brasileiro. O que a China fez de certo e o que nós fizemos de errado? Essencialmente, a China investiu na indústria. Nós desinvestimos no agronegócio. O agronegócio, assim como o setor financeiro, é parasita. O agro não existe sem pesar dos subsídios. Quer dizer, sem um contribuinte pagar a conta. O agro não sustenta o Brasil. O Brasil sustenta o agro. Esses caras que gostam de falar que carrega o Brasil nas costas, vamos ver quanto tempo eles conseguem trabalhar sem empréstimo do governo. Sem empréstimo bancário. Não precisa ser do governo, não. Porque às vezes o empréstimo é agenciado por um banco particular, mas a grana vem do governo. Vamos ver quanto tempo eles sobrevivem às próprias custas. E pagando o imposto que o restante da sociedade paga. Eles não pagam ICMS, eles não pagam IPI, eles não pagam nada. Certo? Não paga nada, não paga imposto nenhum. Só o ITR, que é ridículo. Um imposto de uma fazenda é o mesmo que o imposto no lote. Vocês não pagam porra nenhuma de imposto. Eles vivem às custas dos impostos que nós pagamos. Para transferir esse dinheiro para a multinacional, para destruir a nossa indústria e garantir o nosso papel eterno de pobre miserável. Ontem eu mostrei para vocês, em termos de renda per capita, o Brasil está na posição 110 do mundo. 110. Então, a agricultura tem tudo a ver com geopolítica. Garantindo que a gente consuma nossa água, que a gente destrua nosso patrimônio ecológico e ambiental, a gente também está garantindo que no futuro nós não tenhamos condição de nos tornarmos uma nação rica. Então o agro não só rouba o nosso presente, é responsável pelas mazelas do nosso passado, como está destruindo o nosso futuro. Então é claro que isso tem potencial geopolítico, porque é feito pelos países ricos, né, pelas grandes empresas dos países ricos, os grandes bancos dos países ricos, exatamente para isso. Exatamente para isso. Para nos impedir de desenvolver. Para impedir o nosso povo de enriquecer, a nossa sociedade de ser uma sociedade avançada. Esse é o papel do agro. Entendem? Esse é o papel do agro. O agro serve para isso. Então ele é profundamente geopolítico? Sim. Para nossa tristeza. Tem outra coisa também. Isso tudo nós estamos falando na montante, né, que o Brasil fica como fornecedor. E aí, não é só o caso dos produtos agrícolas, né? A Lei Candir fode o Brasil de muitas outras formas. Por exemplo, na mineração. Paracatu é um lugar que tem jazimentos de ouro respeitáveis. Andaram perseguindo os garimpeiros, nós fomos lá. O Ike Batista detinha o documento em cima de uma área que era de garimpeiros. E o Ike vendeu para uma empresa canadense, que é essa que está lá até hoje. Esses cidadãos que estão lá, essa empresa canadense, produz 17 toneladas de ouro por ano. Dela era o ouro que roubaram lá em Guarulhos, 750 quilos de ouro. Estava indo para o exterior para refinar. Ele vai e volta? Nunca voltou. O ouro ativo financeiro não é no Brasil, não. É no mundo. Por que nós estamos exportando tanto para ter divisa e nós estamos mandando divisa para fora dessa maneira sem pagar imposto? Por nada. É o imposto mais baixo do Brasil da mineração. Nós refinamos o ouro desde o tempo Brasil Colônia. Por que nós vamos mandar ouro para refinar no exterior? Aí você passa lá em Paracatu, estão lá em cima dos garimpeiros por causa do meio ambiente. Dá uma olhadinha lá do alto do morro para a empresa, o que ela fez? Ela pelou a área, mas ela pelou, deixou na rocha. As barragens dela são imensas, aqui não conserta nunca. Em que a gente entrega nossas riqueza de graça. Eu posso falar com propriedade sobre isso especificamente, porque na cidade onde eu moro, Catalão, em Goiás, tem mineração,
Tem agronegócio e tem essa indústria. Tanto a montante, tem fábrica de colhedeira, né? Quanto a jusante, laticínio, frigorífico e tudo mais. Então é o tipo de coisa que, além, bom, tem minha formação, mas eu vejo em loco, aqui onde eu vivo, como é que esse esquema opera, né? E em relação a essa questão de montante, na prática o agronegócio brasileiro trabalha destruindo o nosso país e o nosso futuro e o do meio ambiente para abastecer um número muito pequeno de grandes conglomerados internacionais que controlam, ocidentais, claro, né? Que controlam as gôndolas de supermercado pelo mundo. Sempre que você está comprando um alimento processado e acha que tem opção de marca, cara, de marca você até pode ter, mas de empresa não. Umas 8, 9 do mundo inteiro, quer dizer, umas 8, 9 do Ocidente, né? Estados Unidos e Europa Ocidental, que controlam a alimentação no mundo inteiro. E aí, quando eu falo controlar a alimentação, é promover obesidade, diabetes, câncer, problemas do coração e associados, levando a doença e a miséria para o planeta inteirinho. E nos intervalos, roubando a água das populações locais. É para isso que o agro trabalha. É para isso que você trabalha. Para sustentar com os seus impostos. Para vocês que nunca viram aqui Tanda Goiânia, olha só isso. Uau! Esse esquema. Isso a Globo não mostra. Isso não vai sair na Globo, você pode ter certeza absoluta. Que não vai sair. E isso os identitaristas também não vão te contar. Eles estão preocupados com outras coisas. Tipo... Deixa eu falar rapidamente sobre isso, já que nós estamos falando de agronegócio, meio ambiente e função geopolítica. Deixa eu falar de outra bobagem, de outra armadilha, que é o tal racismo ambiental. Racismo ambiental é mais um desses conceitos bosta, sabe? Apropriação cultural é um conceito merda. Lugar de fala é um conceito bem bosta. Nossa, Leide, lugar de fala é um conceito bosta, sim. Que se só quem estivesse participando de uma situação pudesse falar sobre ela, o que ia ser feito aos palestinos? Eu não tenho lugar de fala. Você tem? Hã? Se as crianças de lá estão comendo grama para não morrer de fome, e os pais estão tendo que dar ração de cachorro para os bebês, você acha honestamente que eles vão exercer o lugar de fala? Que eles têm demais, né? Todo dia você vê um palestino na Globo dando entrevista. Cara, isso é uma bobagem. Sabe? Identitarismo, não, na verdade não é uma bobagem. É uma ferramenta imperialista. Nós temos até nossos blogueirinhos famosos. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para ilustrar bem do que eu estou falando. Essas coisas que eu estou falando, você não vai ver a indígena da Shopee falando, você não vai ver a fadinha da floresta falando, você não vai ver o Luaral, defensor do povo preto, falando. Vamos dar um pio sobre isso. Nada que atinja o interesse das corporações e das multinacionais vai sair da boca suja desse povo, desses entreguistas liberais, que eles não passam disso. São entreguistas liberais, está aí disfarçado de esquerda, pode ter enganado muita gente por muito tempo. Ai, a Armênia, ai, o povo preto, ai, o machismo estrutural, ai, o racismo ambiental, ai, o lugar de fala, ai, a apropriação cultural. Essa gente safada que usa da sociologia de Big Brother para enganar burguesinho, sabe? Burguesinho. E aí não só burguesinho jovem, porque o jovem é burro, né? Essencialmente. Mas o burguesinho de 40 anos também.
o burguesinho Leblon, o burguesinho Jardins, o burguesinho Cake, né? Ele adora ser enganado, ele adora achar que é clean, que está seguindo a tendência de New York, de LA, né? Mas gente, isso não é real, por favor, é tudo uma gente safada. Tudo uma gente safada. Não se deixe enganar por esses merdas, não. Sério, de verdade, não faz isso não. Você tem o direito de ser de direita. As pessoas têm o direito de ser de direita. Se elas fossem ricas, melhor, né? Porque ver pobre defendendo rico dá uma tristeza. Mas vá lá, né? Todo mundo tem o direito de ser corno. Eu sou goiano, eu entendo disso. Então, você pode defender quem te maltrata, né? É quase um direito. Mas, cara, porque você quer. Ser enganado é triste. Ser enganado por esses blogueirinhas. E aí eu coloco o Chones também. Não coloco o pessoal da Soberana. O pessoal da Soberana, a gente tem algumas diferenças ideológicas, mas eles são honestos. São muito honestos. Gosto deles. O Chones é o famoso antipetismo para sair na Globo. O PCBismo é a antessala do psolismo. Verdade seja dita, essa é a realidade. O psolismo é a antessala do PCBismo. E vice-versa. O PCBista hoje é o liberal de amanhã. Se é que ele consegue esperar até amanhã. Mas para não ficar numa narrativa muito, sei lá, amarga, do ICL eu gosto daquele Moreira. É claro que a gente não concorda 100%, isso é óbvio, ninguém concorda 100% com ninguém, isso não existe. Mas eu gosto do Moreira, ele me parece intelectualmente honesto. A honestidade dele de propósito também, para mim, é clara. A gente tem que defender, sim, que essas pessoas que concentram 756 bilhões em patrimônio, 2.500 pessoas paguem imposto sobre um dinheiro movimentado que eu e você pagamos hoje. Se você hoje entra num fundo como cotista, quem está assistindo aí que já investiu em fundo, qualquer fundo, você entra hoje num fundo como cotista, você paga imposto de renda sobre o fundo, sobre os seus rendimentos, né? Você bota lá R$1.000, se você no final do ano tiver R$1.200, você vai pagar imposto de renda em cima dos 200. Essa galera aqui, o que eles fazem? Eles criam fundos novos, o cara vai lá e cria um fundo, tá? Um desses 2.500, um cara lá, ele vai lá e cria um fundo. Ele faz a carteira daquele fundo, só que ele não convida um monte de gente para entrar no fundo como cotista. Ele é o cotista único. Nesses casos, há uma tributação específica desses fundos exclusivos. Sabe quanto é a tributação específica? 0. Só paga quando retirar a grana do fundo. Como essa grana não sai dos fundos, ela fica ali rendendo e eventualmente ela sai de um fundo e vai para o outro, e o fundo pode adquirir, por exemplo, imóveis, pode adquirir capital, pode adquirir participação de outras empresas, pode comprar automóveis, aviões, barcos, helicópteros. Então, meus camaradas, não paga imposto. Você acha que isso aqui é justo?